Abaixe sua cabeça. Quero convidar você a orar pela Turquia e pela Síria. Quase 30 mil mortos. 500 mil de desabrigados. O interior daquele país, dos dois países, muitas cidades devastadas. Mas são vidas. Quantas vidas daquelas que morreram não conheciam ainda a palavra? Não tiveram a oportunidade, quem sabe até mesmo, de ouvir pela primeira vez sobre Jesus, de forma clara, de forma pessoal. Eu quero pedir que você ore agora, para que Deus, na sua infinita providência, misericórdia e sabedoria, use esse tempo na Turquia e na Síria, para chamar pessoas para o reino de Deus, para conhecer a Jesus. Essa semana eu ouvi que enquanto milhares, centenas de milhares, deixavam aquela região do interior da Turquia e iam em direção às cidades que estão seguras, também dezenas, talvez até centenas, de voluntários cristãos, missionários, inclusive do Brasil, estavam viajando em direção às cidades da catástrofe, para levar ajuda, apoio, consolo, comida. A igreja está trabalhando, nós não sabemos como e nem onde e nem com quem. Quero pedir que você ore pelos missionários. Peça a Deus que use essas vidas. Pai, nós pedimos que o consolo do Teu Espírito Santo venha sobre este país, estes dois países enlutados, a Turquia e a Síria. Senhor, quantas pessoas em choro de luto, em choro de destruição financeira, em choro de angústia acerca do futuro. Ó Deus, tem misericórdia daquele país, que tem tão pouco número de cristãos, mas que pode, usado na tua mão, ser um batalhão de apoio, de socorro, de demonstração do teu amor. Oramos por cada missionário e missionária que vive naquele lugar, nossos amigos, inclusive pessoas com quem nos relacionamos, conhecemos o nome, a família, que estão pedindo as orações, pedindo os apoios. Nós pedimos, usa estas vidas dos brasileiros, de outros países, para que sejam esta mão de cura, de consolo e de apoio, Senhor, para este povo que sofre nestes dias. Oramos pedindo a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos irmãos, há um casal que é da nossa igreja no sul de Minas, eles moram na Turquia. Se você quiser saber dados dele, manda um WhatsApp para a igreja. O pastor Juliano tem o e-mail deles, eu tenho, a gente recebe notícias com frequência, vídeos, inclusive desta situação. Eu quero compartilhar com você hoje, nesses minutos, o texto de Apocalipse, capítulo 1. Nós meditamos já neste texto na manhã de hoje. E interessante que algumas semanas atrás, quando orando e pensando sobre este domingo, claramente veio esse texto do 1º capítulo de Apocalipse. E mal podia imaginar, não podia imaginar que nesta semana, aquela região da Turquia, que é exatamente a região
onde estavam e estão algumas destas 7 igrejas do Apocalipse, e este país seria atingido por essa catástrofe. E eu estou lendo hoje com você um texto que foi escrito no final do 1º século. E João foi usado por Deus para escrever esta carta, eu chamo Apocalipse de carta de Jesus, para aquelas igrejas. E se você colocar o mapa das 7 igrejas, talvez você tenha até na sua Bíblia aí, às vezes algumas Bíblias têm no final o mapa das 7 igrejas do Apocalipse, e você colocar a região onde aconteceu o terremoto, elas são muito próximas. A região das 7 igrejas um pouquinho mais na direção da capital, e a região do terremoto um pouquinho mais em direção à Síria, ao interior. Foi onde houve o abalo sísmico esta semana. Estas 7 igrejas chamadas do Apocalipse recebem prioritariamente, são os destinatários primeiros desta revelação dada por Jesus através de João. O que nós vamos fazer hoje é ler o 1º capítulo, uma parte, domingo que vem a 2ª parte. Esta semana, amanhã na verdade, as células começam a estudar Apocalipse. Amanhã nós vamos começar, essa semana, uma preliminar, uma introdução ao Apocalipse. Se você não faz parte de uma célula, você está convidado ainda, dá tempo de você se agregar a uma célula e começar esses estudos. Na semana que vem, nós vamos estudar a 1ª carta, que é a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso não existe mais com este nome. Mas depois vem a carta de Esmirna. A cidade de Esmirna existe até hoje. Tem uma igreja, tem várias comunidades, várias igrejas na cidade de Esmirna. É uma cidade grande no interior da Turquia. E nós vamos semana após semana estudar as 7 cartas do Apocalipse na célula. Aqui nós vamos ficar no capítulo 1º neste domingo, tá bom? Então eu quero ler com você no 1º versículo que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz, olhe, preste atenção neste versículo, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Você é feliz hoje? Você está lendo, está ouvindo as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam, aqui está um verbo importante, guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, hoje Turquia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esta palavra nesta noite. Amém. Irmãos, a centralidade de Jesus no cristianismo é tamanha, é tão singular, que se você não tiver nitidez na sua percepção e conhecimento de quem é Jesus, no seu entendimento espiritual da pessoa de Cristo,
você não vai ser um cristão, discípulo de Jesus, um cristão autêntico e verdadeiro. Você pode conhecer todas as doutrinas da Bíblia, você pode conhecer a doutrina dos anjos, da escatologia, a doutrina da criação, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, mas se você não conhecer quem é Jesus, se você não tiver nitidez, como um foco claro na pessoa de Jesus, nós não seremos discípulos de Jesus. E é muito fácil perder a nitidez sobre a pessoa de Jesus. Deixa eu dar um exemplo para você. É tão fácil. Hoje é tão comum nós vermos pessoas que têm uma compreensão de Jesus como aquele que é complacente, perdoador, aquele que é bonzinho. É quase aquele que é meu servo, que me entende e me ama do jeito que eu sou. E isso faz com que não haja compreensão do senhorio, da autoridade, da seriedade que é a vida de um discípulo de Cristo. Fica bem longe a expressão de Jesus quando diz: você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não é verdade? Há muitas pessoas que têm um conceito de Jesus como aquele que está pregado na cruz, aquele que está ensanguentado, aquele que foi congelado nesta cena, na história, que foi destruído, que foi moído, mas se esquecem de colocar junto com esta imagem, a imagem do Jesus vitorioso, o Jesus ressuscitado, o Jesus que está vivo, assentado no trono à direita de Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Então fica uma imagem opaca, embaçada de Jesus. O Jesus morto, aquele que está horizontalmente na cruz. Aliás, alguns dizem, até mesmo dentro das igrejas cristãs, que esse conceito da ressurreição de Jesus, na verdade, é para nos animar, é para nos encorajar. Mas nunca houve uma ressurreição corpórea, física de Jesus. Há muitos cristãos que pensam assim, no movimento liberal da teologia, que invade as igrejas, e tem muita gente que pensa dessa maneira. Então, Apocalipse nos traz esta necessidade de termos uma visão nítida, clara de Jesus, de ajustar o nosso foco de conhecimento e de entendimento na pessoa de Cristo, porque Jesus é a essência da nossa fé. Se você tiver que escolher um elemento da nossa fé, é Jesus. É Jesus. É nele que reside todo o plano criador, salvador e redentor estabelecido pelo Pai. E é fácil desfocarmos a nossa imagem. E isso afeta grandemente a nossa vida. Por exemplo, a nossa vida de oração. Você pode ter um exercício de oração, uma vida de oração vibrante, uma vida de oração que é empolgante para você, você ama orar e você está apaixonado pela oração quando você tem o foco certo em Jesus. Mas se você o vê como alguém que chega atrasado, que está distante da sua necessidade, da sua realidade, como alguém que não se relaciona pessoalmente com a sua necessidade, como alguém que não sabe a sua dor, devagarzinho você vai se desviando e vai deixando com que a frieza tome conta do seu relacionamento e o desinteresse pela oração. Cuidado com a sua vida. Talvez a sua apatia, a sua falta de desejo de orar, não é porque você não acredita na oração, não é porque você não aprendeu a orar, é porque você desfocou a sua imagem de Jesus. Este é o objetivo do livro de Apocalipse. É trazer quem é Jesus. E Jesus que é apresentado em Apocalipse é o Jesus que é vitorioso, que é Senhor, que é autoridade, que dirige toda a história, que tem todas as coisas em suas mãos. Este Jesus que é o Cristo de Deus, o enviado de Deus e vitorioso sobre todas as coisas. É esse Jesus que é apresentado no livro de Apocalipse. Veja alguns versículos comigo. Olhe para a sua Bíblia e nós vamos ver rapidamente alguns
algumas coisas que Jesus fala sobre ele mesmo neste texto. Jesus se apresenta para mostrar aos seus servos, versículo 1, o que em breve há de acontecer. Veja, irmãos, quem eram os receptores desta carta, deste texto? É lógico que o receptor primeiro era João, mas João não recebeu aquela mensagem de Apocalipse, de todos esses capítulos, para si, mas era para ser distribuído para aquelas igrejas. João havia sido pastor de uma delas. Ele havia ficado mais de uma década como pastor na igreja de Éfeso. Ele cuidou desta igreja. E Éfeso é a primeira cidade para a qual é endereçada esse texto de Apocalipse. Mas acontece que João, na época que ele recebeu esta mensagem de Apocalipse, ele estava preso, por ordem do imperador, numa ilha chamada Patmos. E ele estava preso, e nesta prisão, ele recebe esta mensagem de Jesus através do seu anjo. Ele era o único discípulo vivo. Daquela lista de Jesus, era o único que havia sobrado. E a morte dos discípulos foi de forma de martírio. Alguns crucificados, outros serrados, outros decapitados, outros crucificados. Alguns de cabeça para baixo, outros morreram de fome. Todos eles tiveram uma morte terrível. E além destes que eram seus líderes, né, os líderes dessas igrejas, os plantadores dessas igrejas, também os cristãos estavam sofrendo. Você e eu não sabemos o que é sofrimento por causa de Cristo. Nós não vivemos esse tipo de situação em nosso país. Por isso que quando o Farzad contou a história aqui na igreja, de quando ele foi preso lá no Irã, por ter se convertido, muitas pessoas vieram: pastor, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Porque isso é comum em muitos lugares, isso faz parte do menu principal da vida de um discípulo de Jesus em muitos lugares. E o que estava acontecendo naqueles dias era também o martírio de muitos cristãos. Os cristãos daqueles dias viviam 3 tipos de perseguição: dos judeus, porque eles eram considerados hereges; dos romanos, porque eles não se submetiam a César e não declaravam que César era o Senhor. Eles diziam: Jesus é Senhor. Essa era a declaração de fé dos cristãos. E eram também perseguidos por causa dos gregos, da mentalidade grega, que os chamavam de ignorantes, de estúpidos e de incultos. De todos os lados, os cristãos eram perseguidos. Alguns que eram os líderes dessas igrejas eram levados para Roma a fim de serem espetáculo no Coliseu, comido pelos animais selvagens. Assim era a vida, e é para este público, para essa igreja que está vivendo em dor, em sofrimento, que Jesus se apresenta. E ele diz, olha as palavras que Jesus diz no primeiro versículo: eu quero revelar aquilo que em breve há de acontecer. Não tem coisa melhor do que você dizer para alguém que está em sofrimento, do que: olha, algumas coisas novas vão acontecer na sua vida, não é verdade? Se a gente pudesse chegar no leito do hospital, não é, numa pessoa que está em grande sofrimento, e dizer: tenha esperança, porque amanhã você vai sair daqui, você vai ter um futuro maravilhoso, glorioso, transformado. É isso que Jesus está dizendo, aquilo que em breve há de acontecer. Mais uma vez ele fala do futuro. Veja o versículo, neste capítulo, versículo 3, ele diz assim, na última frase do versículo 3, porque o tempo está próximo. Ele está mandando uma mensagem para animar a fé daqueles irmãos, porque o tempo está próximo. E no versículo 7, você pode ler aí também, eis que ele vem. É uma mensagem que João está dando para aquela igreja: Jesus vem. É uma profecia chamando a esperança daquela igreja, ou daquelas igrejas, daqueles cristãos naqueles dias. Esse é o contexto
quando acontece a carta, o livro do Apocalipse. Agora, todos aqueles cristãos foram mortos ou morreram, mesmo tendo recebido essa carta. Aqueles cristãos não viram a vinda de Jesus, o retorno de Jesus. Não viram a concretização do Apocalipse. Não é verdade? Passados 2000 anos quase, nós ainda estamos falando e acabamos de cantar aqui uma frase dizendo: Jesus voltará. Nós ainda estamos falando isso. E é necessário que a gente entenda que quando a Bíblia dá uma profecia da volta de Jesus, tanto Jesus deu, o apóstolo Paulo deu, o Apocalipse traz essa profecia do retorno de Jesus. A Bíblia não está preocupada em dar data. A profecia bíblica não se preocupa em estabelecer o quando. Ela se preocupa em estabelecer que veio uma mensagem dos céus, do alto, para aquele que crê. E este que recebe a mensagem deve espalhar esta mensagem para todos. Mas ela não se preocupa em dizer quando. Paulo, ele lidava com pessoas que diziam assim, lá no primeiro século, até antes desse texto ser escrito, porque alguns diziam: tarda o Senhor. Pedro também responde a esse questionamento: o Senhor retarda a sua vinda, está demorando demais, porque eles tinham uma visão de que ainda em vida veriam, se encontrariam com Jesus voltando dos céus. Mas sabe por que isso? Porque quando a Bíblia não se preocupa em dar cronologia, sabe o que ela está falando? Ela está dizendo: fique atento na sua geração, na sua vida. O que a profecia está querendo provocar naqueles cristãos e produz em nós, e quer produzir em nós também, é um estado de atenção, de vigilância. Por isso que Jesus fala: ele virá como ladrão. O apóstolo Paulo usa a mesma figura. O Filho do Homem, Jesus, virá como ladrão. Há muitas parábolas que retratam esta vinda repentina, porque a Bíblia não está preocupada com os dias, a cronologia, mas com a iminência, urgência. A volta de Cristo é iminente, isto é, ela pode acontecer a qualquer hora. Às vezes nós ficamos imaginando que algumas coisas precisam acontecer para Cristo vir. Algumas pessoas interpretam a Bíblia inclusive desta maneira, dizendo: se não acontecer isto ou aquilo, por exemplo, a evangelização de todos os povos, Jesus não virá. Se a igreja não passar por um avivamento, Jesus não virá. Mas não é esta a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é: você que ouve hoje, eu que ouço hoje a mensagem profética de Jesus, que Ele vem, que está breve o seu retorno, é para estarmos num estado de alerta, de atenção, de vigilância. Sabe por quê? Porque Jesus quer uma igreja que está de olhos abertos e de mãos esperando a sua chegada. Na cultura judaica, irmãos, o tempo era diferente do nosso. A gente está limitado e está sempre preocupado com o tempo. Você está preocupado que horas vai terminar o culto, não é? Você está preocupado com o seu compromisso de amanhã, você tem hora. No mundo hebraico, nas culturas antigas, as coisas não eram assim. O tempo era demarcado pelo sol. As horas eram contadas de formas diferentes. Quando Isaías, lá no capítulo 7, capítulo 2, tem vários capítulos 9, fala sobre a vinda de Jesus, quem leu falou: opa, peraí, então esse Messias proclamado de Isaías vem já. Então vamos ficar esperando. Mas não foi isso que Isaías disse.
Porque Isaías estava falando da vinda de Jesus, que só aconteceu 700 anos depois. Mas é para provocar em nós esta iminência, esta urgência, essa atenção. Porque quem fica na espera e fica aguardando e desejando a vinda de Jesus, reflete o relacionamento com Jesus. Reflete o amor a Jesus. Deixa eu dar uma rápida comparação aqui. Na cultura judaica, naquele tempo, nos tempos antigos e também no tempo de Jesus, o compromisso de casamento era estabelecido por duas famílias. A partir do momento que os pais estabeleciam o compromisso, acho que a gente devia estabelecer essa regra, viu? Eu acho que há muitos pais que aprovariam essa regra. Talvez vocês, adolescentes jovens, não iriam gostar muito, mas eu acho que daria muito certo, viu? Pais responsáveis, que amam seus filhos, daria certo. Mas então, eles estabeleciam esse contrato. A partir daquele contrato, o jovem, o homem, o moço, saía e ia construir a sua casa. E no dia que ele determinasse com o seu pai, ele voltava com a sua caravana de amigos, seu grupo de amigos, para iniciar a festa. Era ele que determinava o tempo. A noiva mais não estaria mais preocupada com isso, a não ser rapidamente planejar o seu, que nós chamamos de enxoval, né? Preparar suas coisas para a sua casa, aprender as coisas do seu lar, de como cuidar da sua família. E era o noivo que determinava o retorno. Veja, essa cultura é que recebe a mensagem de um Jesus que vai voltar. É para dizer para a noiva que ela tem que ter essa expectativa, porque qualquer hora o seu noivo pode retornar. Essa é a expectativa que nós temos. Se nós acordássemos de manhã, fôssemos para o trabalho, para a faculdade, dizendo, hoje pode ser o último dia. É isso que Jesus quer dar para a sua igreja. Amém, irmãos? Esta expectativa da volta dele. Por isso que eu estou falando em foco, porque quando a gente tem esse foco claro, não está embaçado, você vai sair de casa amanhã, eu vou sair de casa com outra perspectiva do cristianismo. Eu vou saber muito melhor o que é ser cristão que tem no coração e na mente essa certeza que Jesus pode voltar a qualquer hora. Por isso que Jesus aumenta a esperança, o ânimo daqueles cristãos dizendo, eu posso voltar a qualquer hora, está breve, está perto o meu retorno. Para quem está sofrendo, para quem está sendo perseguido, que palavra abençoada, mas acontece que nós vamos perdendo este foco, irmãos. Uma das coisas que faz a gente perder o foco é o sofrimento. Já tenho dito aqui nos domingos anteriores, como o sofrimento, como a provação desfoca o nosso olhar para Jesus. Nós nos sentimos abandonados, deixados, incompreendidos, não amados. E passamos a olhar este Deus em falta, em falta. E você sai de casa achando, para enfrentar algum problema, alguma dificuldade, você diz, onde está? Você não fala isso. Você não quer acreditar nisso, você não quer pensar isso. Mas lá no seu íntimo, na sua alma, machucada, enferma, falta de orientação na palavra, você está pensando, onde está Jesus quando eu estou caminhando para essa dificuldade? O sofrimento faz a gente perder o foco. Heresias fazem a gente perder o foco. Existem seitas e heresias por aí que falam de Jesus, mas de forma contrária às Escrituras. Por exemplo, há uma igreja chamada de testemunhas que eles não pregam, não creem na ressurreição física de Jesus. Não creem. E não creem que Jesus é Deus. E aí a pessoa ouve isso e vai desfocando. Falsas doutrinas também. Heresia é uma coisa antibíblica.
A falsa doutrina, ela é um desvio leve, às vezes, que acontece dentro das igrejas. Falsas doutrinas também tiram o foco da pessoa de Jesus. Então nós estamos sendo chamados para olhar para Jesus. A cultura dos nossos dias desfoca o nosso olhar para Jesus. Quanta coisa tem sido dita. Você abre a internet, você pesquisa igrejas inclusivas, e aí você vai ouvir de tudo. Teologia progressista, você vai ouvir de tudo sobre Jesus. E pessoas que estão falando coisas sobre a pessoa de Jesus contrárias às Escrituras e abrindo assim esta visão opaca, pálida, contaminada sobre a pessoa de Jesus. E Jesus vem à sua igreja e fala sobre quem Ele é. O texto vai descrevendo Jesus, vai falando quem Ele é, vai dando a noção clara para aqueles cristãos que estão vivendo em sofrimento ou perdendo a esperança. E eu quero convidar, chamar você hoje a ter uma visão clara sobre quem é Jesus na sua vida. Eu quero dar uma aplicação para encerrar. Aquelas igrejas, em meio àquele sofrimento, foram chamadas para reavivar a autoridade de Jesus em suas vidas. Essas comunidades que estavam sendo perseguidas, que estavam sendo quase que às vezes destruídas por causa da perseguição e da morte, estavam sendo chamadas a dizer quem é o Senhor. Por isso o livro de Apocalipse todo você vai encontrar batalhas, lutas. Às vezes as pessoas têm até medo de ler porque não entendem, não compreendem a leitura metafórica de Apocalipse, mas em todo o texto de Apocalipse você vai ver as lutas e as batalhas. Até chegar no capítulo final, onde Jesus estabelece o seu reino e Ele resgata a sua igreja e a leva perante o Pai, para apresentar-se como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E eu quero dizer a você hoje, Ele é Senhor da sua vida? Como é que nós estamos vivendo, alimentando a nossa vida de acordo com esta verdade, irmãos? Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Esta frase pequena transforma a vida, muda os relacionamentos, muda o testemunho, muda a maneira de falar, muda a maneira de encararmos as situações, os transtornos, os problemas na nossa vida. Jesus é Senhor, muda a nossa rede social, muda as nossas conversas, altera as nossas brincadeiras, sara relacionamentos, cura casamento. Jesus é Senhor. É aquilo que nós mais precisamos resgatar na nossa visão de Jesus. Quero convidar hoje você a dizer, será que Jesus, de fato, é o Senhor da minha vida e eu me relaciono com Ele como sendo este dono e esta autoridade em mim? Irmãos, vir à igreja é uma bênção, mas não nos transforma em servos de Cristo. Não nos transforma. O que nos transforma nesta relação de autoridade com Jesus é um coração que quer se quebrantar e quer dizer, Senhor, põe a mão na minha vida. Há coisas na minha vida que estão me controlando, me dominando. Há hábitos na minha vida, há conversas, há palavras, práticas na minha vida que estão destruindo o meu relacionamento e a autoridade de Jesus não está sendo real. E eu quero ser transformado. É isso que muda o nosso cristianismo.
É isso, irmãos. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, a orar. Se apresentar diante de Jesus. Talvez você não compreenda, assim como você não sabe quando Jesus volta, você também não compreende o porquê do sofrimento, porquê da tribulação. A maneira como nos relacionamos com Jesus vai definir a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Se você é uma das pessoas que tem guardado dentro de você um sentimento de rejeição contra alguém, você é aquela pessoa que está guardando no seu coração, na sua alma, uma rejeição, uma aversão, uma mágoa contra alguém. Jesus não é Senhor ainda desta área. Se você é um filho, uma filha, que tem entristecido o coração dos seus pais, Jesus quer tomar o senhorio, a autoridade na sua vida e quer curar este relacionamento. Irmãos, casamentos que vivem em conflito é porque falta o senhorio de Jesus. Falta a autoridade de Cristo. Um marido, um homem que tem Jesus como autoridade no seu coração, na sua existência, no seu pensar e agir, ele vai aprender a amar a sua esposa, e a mesma coisa a esposa. Você que está em relacionamentos que são ruins, que são nocivos para a sua vida. Você que tem dúvida se deve se relacionar com alguém, iniciar um namoro, um relacionamento sério com alguém, pergunte da autoridade de Jesus sobre a vida desta pessoa, sobre a sua vida, sobre como vai ser esse relacionamento. E diga: Senhor, é a autoridade de Jesus que eu quero sobre a minha vida. A maneira como lidamos com o dinheiro, as piadas e brincadeiras que ouvimos ou falamos, os vídeos que vemos, é a autoridade de Jesus. O Apocalipse está aqui para nos chamar a olhar Jesus como autoridade, como Senhor. Mais do que nunca a igreja está precisando ler, ouvir Apocalipse e olhar para Jesus como Senhor e submetermos de novo a nossa vida à autoridade de Cristo Jesus. É isso que eu quero que você ore, onde você está. Se você está com alguém da sua casa, convido você a pegar na mão desse filho, desta esposa, do marido, dos seus pais. Peça que Jesus venha ser Senhor na sua casa. Pode estar passando a maior tribulação, a maior dificuldade, o maior problema. Peça para Jesus ser Senhor dos corações, das vidas, das mentes, das conversas, dos tratamentos. Peça que este amor por Jesus, que é Senhor, traga o seu coração de volta para a oração, quebrantados diante do Senhor, pedindo restauração, pedindo cura, pedindo amor por aquelas pessoas que hoje você não consegue amar. Talvez a sua dificuldade em ser generoso é por falta de submeter as suas finanças, nosso dinheiro nas mãos do Senhor. Peça o senhorio de Jesus. Ah, Deus. Nós vamos ter esse tempo de oração, de cântico. Se você quer se apresentar diante do Senhor agora, dizer: Jesus,
eu quero te chamar de Senhor. Fique em pé onde você está, para orarmos juntos, para termos esta resposta diante de Deus. Quando Jesus é Senhor da nossa vida, nossa reclamação muda, ela cessa, o nosso coração se aquieta, as nossas atitudes são transformadas. Peça para o Senhor: Jesus, teu senhorio sobre a minha vida, claro, nítido, inconfundível, Senhor, na minha vida. Aleluia. Você pode ficar em pé para a gente orar, se é o seu desejo agora, de dizer: Senhor, a minha vida está aqui. Minhas esperanças estão pequenas, mas eu hoje quero reavivar a minha alegria, meu relacionamento com o Senhor. Ah, Deus. Oh, Deus. Maranata, Jesus. Senhor, mesmo que, ainda que não saibamos o dia da tua vinda, Jesus, mas nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é dono das nossas vidas. E nós queremos manter esta expectativa do que o Senhor vai fazer na nossa vida, de como o Senhor vai nos usar, das curas, transformações, reconciliações que o Senhor quer fazer em nós, de como o Senhor quer usar a nossa vida no meio onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos. Senhor, move o teu Espírito Santo. Jesus, sopra este ânimo e esta alegria nos nossos corações, porque sabemos que tu és o Cristo, Senhor, vitorioso em nós, por nós, e o Senhor já conquistou todas as coisas. Oh Deus, sopra do teu Espírito Santo, ó Pai, sobre quem se oferece hoje a ti, quem se apresenta hoje ao Senhor. Faz esta obra, Senhor, faz esta obra. Aquece, aviva, Senhor, o nosso coração, a nossa devoção, o nosso amor por Jesus. Faz esta obra, Senhor. Faz esta obra nas casas, Senhor. Transforma a oração nos nossos relacionamentos familiares. Põe, Senhor, o altar da oração nas nossas casas, dos casamentos, pais e filhos. Faz esta obra, Senhor, de aquecer a fé, de aumentar a esperança e a alegria, de vivermos na confiança no meio da tribulação, na dedicação, Senhor, ao serviço, ó Deus, na intercessão por pessoas. Faz esta obra em nós, Senhor. Nós nos apresentamos diante do Cordeiro Jesus nesta noite. Amém.